Olá, semeadoras, estamos aqui na última aula, na nossa flor de lótus, tão esperada, 32º bloco. Estou aqui no meio do jardim, perto de uma orquídea gostosa, para me despedir de vocês desse trabalho. Um ano, amigas, um ano trabalhando flores, desenvolvendo pontos, procurando novidades, procurando não ultrapassar o limite de algumas que estão chegando, procurando acompanhar o ritmo, a experiência de muitas que eu percebi. E eu estou muito feliz com o trabalho. Eu vim aqui, pessoalmente, me reproduzir um pouquinho para agradecer vocês, em primeiro lugar. Agradecer de coração por terem me acompanhado nesse trabalho, por nós termos trabalhado esse ano fazendo uma coisa bonita. No princípio a gente não imaginou que seria um trabalho assim tão profundo, e hoje, fazendo uma revisão nas aulas, eu pude perceber que no início a gente achou que era só flores. Depois a gente veio percebendo que a coisa era muito mais do que bordar flores, né? A coisa era assim mais profunda. E as flores vieram nos ensinando muitas coisas, ensinando a trabalhar a paciência, ensinando a trabalhar o medo, as nossas limitações, a amizade, o respeito. Enfim, a cada flor a gente trabalhou metade. E eu estou muito feliz, muito agradecida por nós termos desenvolvido essa toalha, que vai ficar como marco na nossa vida. Depois que tudo isso passar, a gente vai ter a nossa toalha para lembrar de tudo isso. E eu tenho certeza que nós fizemos um trabalho interior maior do que com as mãos. Mas isso faz parte da nossa vida. E é isso que eu quero deixar para vocês. A nossa vida, no dia a dia, com as nossas habilidades manuais voltadas para o bordado, isso nos acalmou, isso nos uniu, isso nos fez passar por todas essas dúvidas, medos, incertezas de uma forma mais branda, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais com fé. Fé em Deus, que Deus continue iluminando o nosso caminho. E a minha proposta no 32º bloco da Flor de Lótus é que vocês continuem com o nosso trabalho lá no grupo Semeando Flores na Quarentena, continuem no site, divulgando, passando para as amigas, passando links, para que a gente possa crescer e continuar abordando, trazendo novidades, trazendo fotos dos trabalhos de vocês. Tirem fotos e coloquem no Face, no Insta, com as hashtags Semeando Flores na Quarentena, tudo minúsculo, tudo junto, e tem que linkar. Não adianta só você escrever sem linkar. Quando você vê que ficou azul é porque linkou. E hashtag Rose Pet Hour, que assim a gente une os trabalhos numa mesma vitrine, que aquilo é uma vitrine. E vamos nos preparar para fazer uma bela mostra dos nossos trabalhos. De coração, obrigada. Estou aqui para as dúvidas, porque deve é. Semeando Flores na Quarentena está vivo e vai permanecer vivo por nem sei quanto tempo. Desde que a gente queira, desde que a gente continue unido e continue apresentando as nossas propostas, as nossas habilidades. Quem sabe outra toalha, quem sabe outros trabalhos. Estamos abertos para isso, ó. A natureza, o vento, as flores estão nos abençoando. E Deus, acima de tudo, nos abençoa. A natureza, a Mãe Gaia, nos abençoa. E eu tenho certeza que ela agradeceu nossas flores lá no nosso trabalho. Muito obrigada, meninas. Até o próximo trabalho. Nossa flor de lótus. Vamos a uma explicação que vai definir o nosso trabalho da melhor forma que eu puder, porque
Essa flor, ela veio de uma forma tão diferente, amigas, que o meu jeito de explicar teve que se adaptar a isso. Porque vocês viram que eu desmanchei, eu comecei de novo e, enfim, é isso. Ela ficou linda, eu gostei, fiquei satisfeita, mas algumas explicações eu preciso dizer para vocês, olha. O desenho tá indo com numeração das pétalas, que é onde nós colocamos essa corzinha diferente do rosa. Foi 1, 2, aqui deixei o branco, mas pode fazer também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas eu pincelei com este tom de rosa, que é diferente das outras, porque as outras são mais claras. Isso vai estar tudo escrito, que numeração é essa, que numeração é essa. Mas eu aconselho a não começar pela flor. Vocês comecem pela folha, porque a folha tá de baixo. Depois que você terminar tudo isso aqui, aí você coloca esse contorninho rosa que fica mais fácil de trabalhar. Só descobri isso, claro, depois de ter feito ela. Então, vocês não precisam fazer dessa forma. Comecem pela folha. Vocês contornam em ponto haste, da mesma cor. Aqui faz o pontinho esporinha ou corrente torcida até aqui. Fazendo ponto haste dentro com 2 fios, trabalhei ela toda em 2 fios para ficar mais preenchida. E depois, por último, eu vim com esse roxinho, que eu também dei a numeração, para fazer essas nervurinhas nela. Não esquece de fazer os raios em cor verde mais clara, também vou dar numeração. E aqui eu vim com um pespontinho na beiradinha, que é pra gente olhar para ele, que ele tem essa borda mais levantadinha. A folha eu achei que ficou muito boa nesse ponto. E por que a gente trabalhou no ponto haste e volta? Melhor, sai do centro, vai para lá e volta. Toda vez que você fizer esse sentido, você volta aqui 2 vezes para o centro. Porque quando você for voltar, você vai para o outro lado. Desce, sobe, vem para o lado de cá. Desce, sobe, vem para o lado de cá. Por quê? Porque trabalhando os 2 lados, você consegue terminar no centro. E olha que interessante que fica. Fica com esse risquinho no meio. Sem precisar colocar o clarinho. Ela se junta no meio sem o clarinho. Eu achei que foi um detalhe interessante da gente observar. Depois a gente começa na flor, com a cor mais clara, um fio, contorno em ponto haste partido, que eu mostro no vídeo. Terminou todas as folhas, com exceção dessas daqui que estão com a borda toda branca virada. Depois que você contornar todas elas, você vem com a cor rosa mais clara e preenche as bordas. Mas antes, com essa rosa mais clara, faz o centro. Depois aqui vem para a ponta, porque fica mais fácil de trabalhar. Isso aqui não tá sobre o rosa. Esse rosa claro foi feito antes. Então, vem com o rosa claro, depois vem com a beirada clarinha, quase branca. Em todas elas. E por último, é que a gente vem pincelando com rosa mais forte, que é para dar uma vida mais, vamos dizer assim, uma corzinha nela. As pétalas cheias, viradinhas, a gente contorna com haste partido na cor clara, depois vem preenchendo em pé, porque essa folha, ela tá virada. Então, toda folha virada é mais gordinha e é trabalhado em pé. Também é mostrado no vídeo. O miolinho, eu fiz rococó, né? Eu escrevi lá quantos rococós. Na explicação, eu fiz fazendo tudo isso aqui por escrito para você copiar e ficar olhando nele. E eu acho que olhando nele a gente tem menos chance de errar, tá? Então, ó, rococó e aqui nó francês. Aqui é um amarelo, aqui é outro. Todas as linhas que eu usei foram DMC. Aqui é que eu usei ancho. Mas se você quiser transformar ancho a DMC, o que você quiser, as tabelas estão lá no site, é só olhar a conversão, que agora todo mundo já sabe converter. Então é isso, tá? O contorno, que cor que você usou, as pétalas claras, que cor, que numeração que é,
o centro, que numeração que é, tudo isso está na explicação por escrito. Acho que essa aula aqui ficou bem detalhada e é a nossa última aula, então ela tem que ficar perfeita, como é a flor de lótus, muito significativa, muito especial. Estamos aqui na folha da flor de lótus. A folha dela é bem grande, quase que é do tamanho da flor mesmo. E eu estou usando o ponto haste para preencher todo esse espaço. Como a folha também é elaborada, é demorada. E ela tem essa parte aqui da frente dela, que é como se a gente olhasse e visse ela mais levantadinha. Essa parte de trás não, a gente está vendo ela nessa região, então ela está mais colada sobre a água. Essa parte de cá, ela está mais alta, vamos dizer assim, ela tem uma certa dimensão. Aí eu escolhi um pontinho, que é o ponto corrente torcido, ou o ponto esporinha, que a gente chama, para fazer esse contorno, para dar esse efeito. Eu estou usando nessa folha inteirinha 2 fios e apenas 2 variedades de cor, o verde mais claro e o verde mais escuro. A gente não pode fazer muito perto, ó, e saiu com a linha, entra aqui e já sai aqui, respeitando esse contorno da borda. E aí a gente entra aqui para fazer essa beiradinha pontilhadinha. É claro que primeiro a gente vai fazer o ponto haste na volta toda, nessa cor mais escura, deixando essa abertura, entra com ela, e aqui no meio eu usei a cor mais clara para definir melhor. Eu acho melhor fazer primeiro a folha para depois fazer a flor. Aqui nessa demonstração, quando eu faço na frente, eu não fiz isso. Mas eu acho que para vocês é melhor começar a trabalhar na folha para depois ir para a flor. Que ela fica por baixo, depois fica mais fácil bordar as pétalas da flor em cima. Olha, sai um pouco aqui e claro que você vai precisar fazer aquela direção que você já deve ter no seu olhar. A última flor já deu pra gente muita experiência. Então você já sabe onde entrar e onde finalizar. E também você não vai fazer deitando, você vai ter a ideia de que ela está sempre voltada para o centro. O ângulo, nós já aprendemos sobre ele, né? Tantas flores, tantas pétalas, respeitando isso. Agora a gente já sabe como achar o ângulo certo para essa borda ficar boa. E eu vou fazer só até aqui. O resto é só ponto haste. Terminamos. Então, esse ponto vem da flor até aqui. Então, ele pega 1, 2, 3 partes. As outras, 1, 2, 3, 4, são só com ponto haste. E no centro, eu fiz um caseado, com a cor clara também. Uma coisa muito importante é o ponto haste. E agora nós vamos para essa demonstração do preenchimento em ponto haste. Vamos retomar aqui.
estamos fazendo agora o ponto haste para preenchimento. Todas essas partes vão ser preenchidas com ponto haste. Só que o ponto haste a gente tem que trabalhar assim, ó. A gente desce com ele e volta. Quando voltar para o centro, a gente vai para o outro lado e volta. Por que isso de um lado e o outro? Para ficar dessa forma aqui, ó. Porque o ponto haste ele tem que ser preenchido. Essa parte é maior do que essa. Se eu for subir certo, eu vou ficar na diagonal. E eu quero ficar voltada para o centro. Então, o único jeito é esse. Nesse caso aqui, ó, nessa parte, eu vou descer com o ponto haste e voltar com ele. Então, eu já desci uma parte, agora eu já estou voltando com ela, ó. E para isso, eu tenho que virar o bastidor. Então, eu viro e volto com o ponto haste da mesma forma. E ele não precisa ser pequeno. Ele pode ser um pouquinho maior do que os que a gente fazia nas flores. Porque agora a gente está só preenchendo essa folha da lótus. Pronto, vou pro avesso. E do avesso eu vou descer para a parte de baixo de cá, da outra extremidade. E agora eu faço esse lado. E vou fazendo até que ele se encontre no meio e vai descendo bem no meio. Vamos iniciar então com a borda das nossas pétalas. Com essa cor, que é o 605, um fio apenas, eu vou fazer o contorno dela para que a pétala fique com a bordinha mais escura, para ela dar esse efeito na pontinha com um rosa mais forte. Então, com um fio apenas, eu entro com o ponto haste. Só que ele é um ponto haste de um fio e para segurar mais, eu vou partir esse fio. Espero que o vídeo dê a definição para você ver que eu entro com a agulha no meio do fio. Isso segura mais o ponto e me faz ter mais segurança quando eu for preencher a beira dele. Vamos tirar essas linhas para não atrapalhar. É uma coisa mínima, mas é o que dá diferença. Eu já tentei fazer com 2 linhas e tentei fazer com a linha perlê, ficou muito grosseiro. Como é uma flor muito delicada, a gente precisa escolher a quantidade de linha certa, o ponto certo, para não dar muito relevo, muita saliência. Quando chega na borda, ó, a gente pode fazer aqueles pontinhos bem miúdos. Bom, agora eu continuo e termino aqui. Depois eu entro novamente com essa mesma cor e vou pintar um pouquinho nesse sentido aqui
e aqui, para depois eu entrar com a cor mais clara e fazer a borda dela. E depois, por último, esse tom de rosa mais escuro para fortalecer o miolinho. Pronto, agora nós terminamos essa borda, entramos com a mesma cor da linha e vamos fazer essas entradas no meio dessa pétala para a gente dar essas nuances mais escuras de sombra. E é melhor entrar de cima para baixo, porque a gente vai preencher bem até o pezinho dela, ó. Entrar bem, um pequeno, um grande, e não precisa ser muita coisa não. Olha, aqui eu fiz bastante, outras eu faço menos, deixo o espaço que é para entrar depois a cor mais clara. Isso é para dar um tom mais escurinho, bem no meio dela. E é bom que o meio da pétala fique mais alto. Porque esse sombreado, ele acompanha o movimento da pétala. Ela é maior no meio, então o sombreado também sobe um pouco mais no meio. Isso aqui já tá bom. O resto vem com a cor mais clara. E notem que aqui é um tom de rosa, aqui é outro. Esse tom da pétala virada é o mesmo tom desse claro. E aqui o preenchimento de fundo é maior. Mas aqui um tom mais rosado e eu vou dar cada numeração, porque essa e essa é com um rosadinho diferente. E todas as outras são mais claras. Agora eu vou fazer aqui também um pouco, aqui também um pouco e aqui também. Termino com essa cor e vou começar com a cor clara. Olha, agora estamos. Aqui já foi dado a sombra, né, nessas 4 pétalas. E notem que esta e esta, elas têm as bordas viradas. E com a mesma cor dessa que também tá virada. Para fazer essa borda virada e alta assim, eu vim com a mesma cor em ponto haste partido e fiz o contorno. E agora eu venho preenchendo essa última pétalazinha como as outras e vou entrando bem pertinho e fazendo isso. Só que notem que conforme eu fui preenchendo, eu vi que eu podia entortar. Então o que que eu fiz? Eu caminho, ó, caminho um pouquinho com ela, pego bem na borda e vou fazendo isso aqui, ó. Faço um aqui, faço um outro pra cá, bem onde termina o ponto haste. E faço outro pra cá. Por que isso? Para que eu tenha uma noção do ângulo do ponto. Porque se eu entortar, ele vai ficando muito feio. Como ele dá trabalho, não quero correr o risco de entortar. Olha, fazendo isso, eu já posso começar a voltar. E já posso começar a preencher. Da esquerda para a direita.
Chegamos à pétala, preenchimento dela. Como eu falei, essas de trás, elas têm uma cor mais clara. Esta daqui e essa. Por que elas têm a cor de um rosa mais forte um pouquinho? Porque elas têm essa beirada clara. Para não ficar tudo igual e uma cor entrar na outra, eu entro com esse tom de rosa nesta e nesta. A de trás eu já vou fazer mais clara. Essa aqui mais clara. E eu vou numerar no molde, que é pra gente não esquecer a numeração. Porque no que a gente troca a cor, ela perde esse diferencial dela, né? Então, olha, primeiro estica, depois eu entro com a cor, uma na outra. Volto aqui e entro lá. Nessa etapa eu tenho que entrar uma cor na outra. Depois na borda fica mais fácil.